Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro, América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita continua o diálogo esclarecedor com a doutora Rosana Silqueira Paixão, juíza de direito da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Doutora Rosana é companheira espírita, divulgadora do espiritismo, trabalhadora da Casa Paulo de Tarso, também na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Doutora Rosana, seja bem-vinda a este segundo programa Visão Espírita. Obrigada, muito obrigada. Prazer em falar com vocês novamente. Doutora Rosana, nós estamos abordando o tema Justiça dos Homens e Justiça Divina. No primeiro programa, a senhora fez uma série de esclarecimentos que, inclusive, nós convidamos o nosso telespectador que, porventura, não assistiu este programa, visite nosso canal no YouTube e o assista. Tem informações e ponderações muito valiosas que precisam ser conhecidas. Doutora, neste segundo programa Visão Espírita, nós pedimos a sua fala, a sua palavra, a sua orientação sobre uma abordagem. A lei deve ser igual para todos. Por que os homens distorcem ou distorceram essa igualdade perante as leis? É bastante interessante esse aspecto das legislações. Na verdade, mesmo, se a gente for olhar o aspecto assim, mais técnico, a lei ela tem que ser igual para aquelas categorias que se encontrem naquela faixa. Por quê? Porque a lei tem que tratar de forma desigual os desiguais. A lei não pode tratar de forma igual os que são desiguais. Então, não significa que tem que ter uma lei para cada um, mas significa que determinadas, a maior parte das leis, elas têm que sim ter esse aspecto, né, de entender que os seres são diferentes, que as categorias são diferentes, e aí, então, para não cometer injustiça, porque senão a lei não seria justa, pelo menos não teria esse objetivo de ser justa. Agora, muitas vezes, o que acontece? Os homens, por serem imperfeitos, e eu acho que a pergunta é mais nesse sentido, os homens, assim, por serem os legisladores, né? Por serem imperfeitos, eles demonstram essa imperfeição quando eles fazem as leis. Por quê? Porque a gente vê muitas vezes que as leis são frutos de quê? De interesses pessoais, interesses de categorias e de diversas formas equivocadas, leis que visam a proteger determinadas questões, às vezes não tão valiosas, não tão necessárias. E aí, então, mais uma vez, é que a gente tem que se ater, né, e ter cuidado, ter cautela, quando a gente for escolher aquelas pessoas que vão fazer as leis. Porque muitas vezes elas vão fazer leis que, às vezes, não vão ser justas, não vão ser frutos, né, não vão dar frutos de paz, de equilíbrio social. Muitas, ao contrário, promovem grandes tragédias às vezes. Por quê? Porque decorreram do orgulho, da sede de poder, das imperfeições de um modo geral. Então, nesses aspectos, a lei, às vezes, não trata igualmente aquelas pessoas a quem devia tratar de forma igual, justamente por isso, dada a nossa imperfeição. Todos nós somos imperfeitos.
Não significa que nós estejamos, digamos assim, justificados por promovermos injustiças. Não é o caso. Nós promovemos a injustiça através das leis equivocadas porque nós somos imperfeitos e pensamos egoisticamente ainda. A partir do momento que a gente conseguir que os legisladores, que nós mesmos, eleitores, etc., todos nós cidadãos, a partir do momento que a gente tiver essa consciência de que quanto mais nós estivermos atentos às leis divinas, menos a lei humana será injusta, ou menos ela vai produzir efeitos negativos. Pelo contrário, ela vai produzir o equilíbrio social, que é o que a lei tem que buscar, que é a paz social, a convivência entre as pessoas, a convivência harmoniosa. Mas muitas vezes não acontece isso. E aí o tecido social, às vezes fica muito frágil. E nós vimos através da história determinadas leis que acabaram por promover até mesmo guerras, conflitos, etc. A lei mosaica decretou a crucificação de Jesus, porque Pôncio Pilatos vai dizer, não tenho, ele vai lava as mãos, porque é o seguinte, ele observava que aquilo, Então, assim, a gente observa isso e a gente percebe isso também na assertiva de Jesus, Exatamente. A quem muito foi dado, muito será pedido. Será pedido, exatamente. E nós também fazemos esse papel de Pilatos. Sim, nós fazemos sim. Por exemplo, não sei, assim, é minha opinião pessoal, e opinião como espírita mesmo. Mas, a partir do momento que nós nos omitimos na discussão de certas questões que serão abordadas através de leis, nós estamos sendo Pilatos também. Quando eu permito e digo que eu não vou fazer parte dessa discussão, porque essa discussão não me diz respeito, ou por qualquer outra razão, por exemplo, com relação à eutanásia, com relação ao aborto, e outras formas de legislações que estão caminhando rapidamente para serem implantadas, em alguns países já são, e no Brasil caminha realmente nessa direção, quando eu fico omissa nessa questão, não tenha dúvida que eu estou fazendo esse papel. Eu participei recentemente acho que foi um debate ou uma aula, não estou bem me lembrada, a respeito desse tema, que é uma bandeira defendida, por uma parte da sociedade a quem eu respeito muito. Mas então diziam os defensores lá no debate que a gente tinha que observar que a mulher, é parte frágil, é parte vulnerável na sociedade. Então, a ela deve ser dada a oportunidade de decidir sobre a sua gravidez. Sim, acho que a mulher não é tão frágil mais hoje em dia, Mas vamos concordar que em certos pontos ainda tem uma fragilidade. Mas aí eu indaguei para eles, mas vem cá, quem que é mais frágil? A mulher que tem condições, pelo menos, de lutar contra essa fragilidade, ou para se equiparar, e que já tem feito grandes progressos. Quem que é mais vulnerável? Ela ou quem não tem capacidade nenhuma, nem de se expressar? Porque não tem nenhuma defesa, o feto. Então, a gente tem que, como que a gente vai colocar isso? Quem que é vulnerável nisso aí? Quem que é vulnerável no caso da eutanásia, por exemplo, de pessoas idosas ou de pessoas com doenças terminais, em que a família acha que é melhor para a pessoa
ela ser-lhe abreviada a morte, porque vai aliviar suas dores. Será? É isso que o Espiritismo nos diz? É isso que o Espiritismo, ele leva a esse raciocínio? Não. E, no entanto, nós estamos, de alguma maneira, é claro que nem todos nós, mas né, muitos de nós estamos, digamos, assistindo de camarote aí essas discussões, quando nós devíamos estar focados nesses temas, porque são temas que vão estar, sim, em discussão logo, logo, ou que já estiveram, ou que alguns já foram, né, digamos assim, já se ensaiou que vão ser logo o debate sobre eles, e talvez não dê tempo da gente estar à frente, falando com a população, esclarecendo, dizendo o que é que a doutrina espírita pensa disso, o que é que nós cristãos, aí já não é nem só a doutrina espírita, mas nós como cristãos, nós como seguidores do Cristo, como seguidores de Jesus, como que a gente fica nisso, né? Paulo de Tarso nos fala, não vos conformeis com o mundo, né? Com este mundo. E nós, o que a gente sente é que nós estamos confortáveis, conformados, né? Com essas questões todas, nós estamos muito conformados. Não é que nós vamos querer brigar, lutar, agredir, etc. Mas nós temos que posicionar, nós temos que nos posicionar. E é uma questão assim que a gente aproveita para chamar a atenção dos movimentos, a atenção de nós mesmos nos centros espíritas. E eu falo isso muito para mim, porque eu tenho essa obrigação, eu tenho o compromisso de falar sobre isso. Quando eu vejo que, em muitos aspectos, as famílias estão sendo, né, atacadas, e que há realmente um propósito de se, eu não digo destruir, mas de tirar a família, né, do seu aspecto de ser a célula máter da sociedade, e eu vejo isso, e às vezes por conforto meu, pela zona de conforto em que eu estou, porque digamos que meus filhos já estão criados, ou então porque eu já não quero me envolver com família, com essas questões. Quando eu deixo de questionar sobre isso, a importância da família, eu estou fazendo o papel de Pilatos também. Então, e outros valores, né? Então a gente tem que estar atento, porque muitas vezes nós estamos aí num discurso de bonzinhos, né? Mas nós não tocamos nos pontos cruciais que a sociedade hoje vive e que precisa, né, de serem esclarecidas. A sociedade precisa de ser esclarecida. Eu acho que nós temos essa missão, está na hora da gente começar, né, a falar sobre essas coisas, sem medo, sem agressão, são posições, né, que nós temos o dever de defender as nossas posições como espírita. A senhora sabe, doutora, que a senhora foi muito feliz e o exemplo que a senhora usou é muito forte, né? Porque estamos lavando as mãos em algumas situações, né? E não nos posicionarmos, né? Isso vai bem ao encontro do que nós íamos abordar com a senhora. Qual é o papel dos religiosos e das religiões, né? Diante deste cenário? Porque nós podemos perfeitamente defender uma posição sem atacar a outra. Sim, claro. Agora, não dá, né, para nós sermos mornos, né? Sim. Ou seja, não dá para a gente não ter, não dá para ser morno, a gente tem que ter uma posição. Infelizmente, o que se observa é que nós, às vezes, não deve haver conflito, mas deve haver sim uma posição muito clara dos valores, daquilo que nós acreditamos, das nossas crenças, né? E a senhora chamou de forma muito respeitosa, mas chamou a atenção de todos os religiosos e das religiões para isso. E às vezes nós espíritas estamos um tanto, não podemos falar das outras religiões, mas podemos falar dos espíritas. E dos espíritas dentro das suas casas espíritas, né? A questão aqui são valores, são questões morais que precisam ser refletidas e conversadas mesmo.
Porque muitas vezes, André, a coisa vem numa embalagem bonita, né? Sim. E a gente compra. Nós É. gostamos, né, de falas, né, que tem uma característica, às vezes, emocional, né? Mas vamos ver o que tem por trás do que nos está sendo oferecido. Muitas vezes é um produto que não nos convém, né? E a gente, às vezes, deixa de educar os nossos filhos, deixa, né, de cuidar da nossa família naquele sentido, porque está na moda, porque a turma gosta, porque os meninos vão ficar com vergonha das nossas posições, mas tudo isso significa o quê? Que nós ainda não temos, né, o alcance do evangelho dentro de nós. Porque a partir do momento que nós começarmos a pensar no Evangelho, a consultar o Evangelho todos os dias, ou pelo menos quando a gente tiver oportunidade sempre, uma vez na semana, ou quando for no culto do Evangelho no lar, né? Nós então vamos percebendo, né, o que há de falácia, né, nessas questões todas. A gente não está aqui, né, numa posição para estabelecer uma luta, nada, nós estamos para debater ideias, né? Nós estamos aqui para debater ideias. Então, eu não posso ser o dono da vida das outras pessoas. O dono da vida é Deus, só Ele, ninguém mais, né? E quando a gente vê, assim, por exemplo, o entusiasmo, né, da sociedade, de alguns países, por exemplo, com a questão do aborto, a gente fica triste, porque a gente vê que aquelas pessoas ali estão sendo levadas, muitas, né, claro, nem todas, mas muitas estão sendo levadas pelos discursos falaciosos, né, imediatistas, relativistas, né, mas a verdade não é bem essa. E aí a gente tem obrigação de esclarecer isso. No atendimento fraterno, nas nossas casas espíritas, nas palestras, nos debates. Vamos debater, vamos, né? Pelo menos Jesus a espiritualidade ainda não mandou nenhuma mensagem dizendo que não é correta essa posição. Até que isso aconteça, nós temos que estar pensando de uma forma coerente com a doutrina espírita, né? Doutora? Eu estou muito à vontade para falar sobre isso, porque eu trabalho numa vara de fazenda pública, e eu não julgo questões de família, essas questões, né? Porque, por exemplo, na justiça nós temos um enfrentamento disso. E como juiz nós não podemos negar, né, dizendo assim, não, eu tenho uma religião tal, assim, assim, e por conta da minha religião eu sou contra. Eu não posso dizer isso, eu não posso falar isso numa sentença. Mas eu tenho argumentos técnicos, eu teria, não faz parte hoje da área em que eu trabalho, mas eu teria que ter um argumento técnico, e eles existem, para, né, ainda que fosse, digamos assim, e existem casos, né, aqueles casos de aborto em determinadas circunstâncias, em que a gente depara lá na justiça com eles. Mas aí eu acho que a gente tem que ter o bom senso, né, de estudar profundamente e achar um argumento técnico para a gente sustentar a nossa posição. E a nossa posição vai fazer a diferença, com certeza que vai. Aborrecidos, etc., insatisfeitos, mas aí tem os tribunais, a coisa continua, né? Mas uma coisa é certa, nós temos que estar em paz com a gente, com a doutrina, nós temos que estar. Ou então, nós abandonemos isso aí e vamos, né, viver uma outra experiência. Porém, Paulo de Tarso também nos orientando com a igreja lá de Laodiceia, né? Se vocês querem ser mornos, né, eu os vomitarei. Então, Verdade. a gente sabe da responsabilidade da gente, porque a lei está na consciência, não é? E nós mais que todo mundo, mais que todos,
Então, eu acho, todos os religiosos, de modo geral, e especialmente a gente que conhece essa questão da reencarnação, da justiça divina, então a gente sabe que a gente a gente vai ser avaliado, né? Mais para frente, a gente vai ser avaliado não só pelo bem que a gente fez, que é uma questão também do Livro dos Espíritos, mas pelo bem que a gente podia ter feito e não fez. Doutora Rosana, eu quero abordar com a senhora mais uma questão, para a gente refletir sobre esse assunto. As leis estabelecem reparações a danos que são provocados, e essas reparações que a lei estabelece são através de penas, punições e castigos. Como equilibrar a punição com a transformação e a educação? É possível isto? Eu acho que é possível. Tanto é possível que hoje, se a gente for comparar, né, o sistema penitenciário, por exemplo, a lei de execução penal, etc., no Brasil, né, que estou falando, a gente vai ver que houve um grande avanço, né? Houve um grande avanço. É claro que os problemas não estão resolvidos, mas a própria, quer dizer, com o desenvolvimento dos povos, com o desenvolvimento da própria humanidade, as leis elas vão cada vez mais tendo esse caráter de recuperação do ser humano. Não é apenas de punição. Então, a gente hoje tem uma legislação, é claro que tem faltas, etc., né? Tem muitas deficiências, mas a gente já vê uma legislação que se preocupa em educar o ser, né? Para que ele se transforme, porque ele sozinho, muitas vezes, não vai conseguir. Mas é uma questão assim que a gente fica feliz quando a gente vê os movimentos religiosos nos presídios, eu que já trabalhei nessa área criminal, então quando a gente vê, às vezes vai um pastor, faz um trabalho, né, junto com o pessoal das igrejas evangélicas, às vezes da própria igreja católica, também às vezes alguns espíritas, então eles fazem um trabalho extraordinário com aqueles detentos ali, e o que acontece? Normalmente são pessoas extremamente fragilizadas, são pessoas infelizes, são pessoas doentes, são pessoas emocionalmente desequilibradas, às vezes mentalmente desequilibradas também. E através daquela educação, que é a educação do espírito, aí sim está a diferença, porque digamos que as leis sejam muito flexíveis, mas isso só não resolve. Não é dessa forma que você vai educar. Você vai educar entrando nas questões internas da pessoa. Para você entrar nessas questões, você tem que entrar com o evangelho. Só o evangelho é capaz de mudar as pessoas. Né? Só a espiritualidade é capaz de mudar verdadeiramente a pessoa. Porque senão a pessoa pode até ter uma melhora, mas aí depois ela não tem em que se segurar, né? Não tem em que se firmar, ela novamente vai pelo caminho do crime, né? Isso que a gente está falando mais, né, nessa área criminal. Hoje nós temos a justiça restaurativa, né? Que busca exatamente isso, para fazer um trabalho com as pessoas que delinquiram, que é para aproximar aquela pessoa dela mesma, porque muitas vezes ela está tão distanciada, são pessoas, né, que por uma razão ou outra, é claro que existem também aquelas, né, que dificilmente irão se recuperar, mas muitas vão recuperar. E a lei é de progresso, e a lei é de misericórdia também, a lei de Deus é de misericórdia, é de justiça, dá a cada um, né, aquilo que ele plantou, ele vai colher, ou aqui na terra, ou no plano espiritual, ou depois que novamente ele voltar. Porém, isso já é um gesto de misericórdia de Deus, de nos dar essa oportunidade. Porque, na verdade, e aí outra grande diferença da lei humana, é que a lei humana não consegue que o agressor repare, né, aquilo que ele fez com relação à vítima. Por quê?
Se vamos dizer, por exemplo, uma pessoa que mata um filho da outra, ele vai reparar como? Como que a lei humana, ela não tem mecanismo, né? Ela pode dar uma reparação em termos financeiros, uma indenização, etc. Mas não é dessa reparação que a gente está falando. Mas a lei divina vai reparar. Vai fazer o agressor reparar, porque vai botar os dois, como nós vimos aí, né? Paulo e Estevão, basta ler Paulo e Estevão para a gente não ter dúvida disso, né? Onde o algoz e vítima, né, se defrontam. E aí eles vão, né? Se não fosse essa junção, nós hoje não teríamos Paulo de Tarso. Doutora Rosana, a sua fala é muito otimista, né? Uma visão muito ampla, e o programa Visão Espírita lhe agradece por esta segunda entrevista muito boa, muito próspera, e pedimos que a senhora deixe, para encerrar este segundo programa Visão Espírita, uma mensagem ao nosso telespectador e ao nosso amigo ouvinte. André, é bem pequenininho, tem uma mensagem que está no livro que chama-se Justiça Divina, e numa das mensagens, ele diz o seguinte, que a felicidade do universo é o amor na forma do bem de todos. O Criador concede às criaturas no espaço e no tempo as experiências que desejem, para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende de nós. Então, esta é a verdadeira justiça. Nós aqui tomamos para nós próprios a justiça, com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes, com o nosso caminhar. Depende de nós. Muito obrigado, doutora Rosana, pela sua participação nos 2 programas Visão Espírita, pela sua forma e visão, né, com que colocou a questão da justiça divina e da justiça dos homens. O programa Visão Espírita lhe é muito grato por essa atenção com a gente, e esperamos em breve que a doutora tenha outro espaço na agenda aí, para que a gente possa continuar tendo uma conversa tão boa, tão agradável como foi esta com a doutora Rosana Silqueira Paixão, juíza de direito da cidade de Montes Claros, Minas Gerais, e companheira espírita. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, André, muito. Estou muito feliz de ter participado desse programa. O programa Visão Espírita agradece a você, amigo telespectador, a você, amigo ouvinte, desejando que a luz que a doutora acendeu para todos nós hoje se reflita nos nossos caminhos, e que a lei divina é uma lei de amor. Precisamos de amor para viver a lei divina. Até o nosso próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro, América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.